Mateus, capítulo 13. A parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Ajuntaram-se grandes multidões ao seu redor. Por isso, entrou num barco e assentou, enquanto toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por meio de parábolas, dizendo: Certo semeador saiu a semear. E quando semeava, parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque a terra não era funda. Mas, saindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra caiu em boa terra e deu fruto, uma semente produzindo a 100, outra a 60 e ainda outra a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aproximando-se dele, os discípulos disseram-lhe: Por que lhes falas por meio de parábolas? Respondeu-lhes Jesus: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância. Ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, ouvindo, não ouvem nem compreendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: Certamente ouvireis, mas não compreendereis. Certamente vereis, mas não percebereis. Pois o coração deste povo está endurecido, e ouviram de má vontade com seus ouvidos e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, ou compreendam com o coração e se convertam, e eu os cure. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouvir o que vós ouves, e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arranca o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em terreno pedregoso é o que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. Chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo a abandona. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas as preocupações deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Entretanto, o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Ele dá fruto e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. A parábola do trigo e do joio. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Enquanto, porém, os homens dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Então, indo ter com ele, os servos do dono do campo lhe disseram: Senhor,
Não semeaste tu no teu campo boa semente? Como então está cheio de joio? Respondeu-lhes ele: Um inimigo fez isso. Perguntaram-lhe os servos: Queres que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: Não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a colheita. Por ocasião da colheita, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e amarrai-o em feixes para o queimar. Então colhei o trigo e guardai-o no meu celeiro. As parábolas do grão de mostarda e do fermento. Outra parábola lhes contou, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, ela, quando cresce, é maior do que as hortaliças e se transforma em árvore, de modo que vêm as aves do céu fazer seus ninhos e nos seus ramos. Outra parábola lhes disse: O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e mistura em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja fermentado. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta: Abrirei em parábolas a minha boca, anunciarei coisas ocultas desde a criação do mundo. A explicação da parábola do joio. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, e o inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa pecado e todos os que praticam o mal. E serão lançados na fornalha de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. As parábolas do tesouro escondido, da pérola e da rede. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Achando-o, um homem escondeu-o de novo. Então, em sua alegria, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Assim também, o reino dos céus é semelhante a um comerciante que procura boas pérolas. E tendo encontrado uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, a qual apanha toda espécie de peixes. Estando ela cheia, puxam-na para a praia e, assentando-se, escolhem os bons para os cestos. Os ruins, porém, jogam fora. Assim será na consumação do século. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. Perguntou-lhes Jesus: Entendestes todas estas parábolas? Responderam-lhe: Sim, Senhor. Disse-lhes ele: Por isso, todo mestre da lei, instruído a respeito do reino dos céus, é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e velhas.
Quando Jesus acabou de dizer essas parábolas, saiu dali e, chegando à sua terra, ensinava na sinagoga deles, de modo que se admiravam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde, pois, lhe veio tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles.